Jujutsu Kaisen sempre foi um anime intenso, violento e, no caso, cheio de personalidade. Mas depois do arco de Shibuya, a obra simplesmente muda de nível, na minha opinião. E é exatamente por isso que eu digo que Jujutsu, agora, a partir dessa terceira temporada, fica muito mais interessante do que nunca. Com a chegada da terceira temporada, o anime vai adaptar o arco do jogo do abate. E esse é o momento em que Jujutsu deixa de ser apenas um shonen de batalhas extremamente bem coreografadas e passa a abraçar de vez em a narrativa mais caótica, estratégica e imprevisível. O jogo do abate não é só um arco novo, ele é uma consequência direta de tudo o que aconteceu em Shibuya. O selamento do Gojo, por exemplo, a destruição da Ordem dos Feiticeiros, entre aspas, né, já que tá tudo uma bagunça, o colapso do equilíbrio do mundo Jujutsu, tudo isso empurra a história para um cenário onde as regras antigas já não funcionam mais direito. E é por isso que nesse vídeo eu quero falar sobre como o Jujutsu muda depois de Shibuya, e o que torna o jogo do abate tão interessante na minha opinião, e porque esse arco tem tudo para ser um dos mais ousados e divisivos da obra, e ao mesmo tempo, um dos meus favoritos. Quando a gente pensa nas duas primeiras temporadas de Jujutsu Kaisen, dá pra perceber uma progressão bem clara. Primeiro, a gente é apresentado ao mundo, as maldições, o sistema de energia amaldiçoada. Depois, em Shibuya, tudo isso explode. O arco não poupa personagens, Bota não poupa personagens nisso, tadinho do nada, não respeita as expectativas e mostra que ninguém tá realmente seguro dentro desse universo. Mas pra mim, o que vem depois ainda é mais radical. O jogo do abate surge como uma espécie de novo mundo, um ritual em larga escala, basicamente, criado por Kenjaku, que transforma o Japão inteiro num tabuleiro mortal. Feiticeiros antigos ressuscitados, usuários de energia amaldiçoada recém-despertos, regras cruéis e basicamente uma pontuação que decide quem vive, quem morre e quem continua jogando. Não é mais só sobre exorcizar maldições, agora é sobre enfrentar pessoas, cada uma com objetivos próprios, ideologias diferentes e poderes absurdamente específicos. Desde o início, o arco já deixa claro, Jujutsu não quer mais te dar segurança narrativa, ele quer te jogar no meio do caos. E bota caos nisso aqui, viu? Aqui o sistema é cruel, frio e matemático. Você mata, você ganha pontos. Você não mata, você é punido. As regras são claras, mas as consequências são brutais. E o mais interessante é que o jogo não força apenas o combate, ele força decisões morais. Cada participante precisa escolher como vai sobreviver nesse sistema. Alguns abraçam um massacre, outros tentam burlar as regras, alguns só querem sair vivos. E que isso cria um arco onde cada luta carrega mais do que força bruta. Carrega em tensão, ideologia e desespero. Se Shibuya foi o ponto mais alto de tensão emocional da obra, o pós-Shibuya é o período mais desconfortável. E isso é proposital. O selamento de Gojo não é só uma retirada de personagem forte, é a retirada da garantia de vitória que esses personagens da obra tinham. Sem Gojo, o mundo Jujutsu entra em colapso. Os feiticeiros agora precisam agir sabendo que não existe mais uma carta suprema para resolver tudo no final, e cada decisão pesa mais, cada erro custa mais caro, e isso reflete diretamente no tom da obra. O clima fica mais pesado, mais seco, quase que desesperado. Não existe mais aquele senso de vamos dar um jeito. Aqui, no caso, agora existe urgência. Esse vazio deixado pelo Gojo é o que permite que o jogo do abate exista. É o que força personagens como Yuji, Megumi e Yuta a crescerem não só em poder, mas em responsabilidade também. Eles não estão mais treinando para o futuro, eles estão lidando com as consequências do presente. Nesses primeiros 3 episódios, no caso, no momento que eu tô gravando esse vídeo, são só 3 episódios que lançaram até o momento, a temporada já começou insana. Logo de cara, dá pra sentir que o nível de produção tá lá em cima. A animação e as coreografias de luta estão absurdas, seguindo aquela identidade que a Mapa adotou a partir da segunda temporada e que eles inclusive levaram também pra Chainsaw Man. É tudo muito fluido, pesado e com impacto, e ao mesmo tempo bem estiloso, tá ligado? Estiloso pra caramba, bota estiloso nisso. As lutas que já entregaram demais foram, por exemplo, a do Itadori contra o Yuta, que foi simplesmente insano de assistir o Itadori fazendo parkour no meio dos carros e, porra, muito louco. Principalmente aquela luta também, do Itadori no meio dos prédios fazendo parkour enquanto que várias maldições vêm pra cima dele. Aquilo ali pra mim foi insano, cara. Muito, muito bom. E também a do Chozo contra o Naoya. Tá absurdo, achei muito bom. A forma como a câmera se movimenta com os golpes, como que os golpes se conectam, o peso de cada impacto. Dá pra sentir a brutalidade de Jujutsu em cada frame dessa animação. Inclusive, achei muito engraçado o Naoya chegando, se achando pra caramba e do nada o Chozo começando a comer ele na porrada. Muito bom, inclusive. Inclusive, não vou dar muito spoiler aqui, mas guardem que eu tô falando, rapaziada. O que é do Naoya tá guardado pra ele, tá? Uma certa personagem chamada Maki vai botar ele no lugar dele daqui a um tempinho nessa temporada. Vai ser muito zica. Guardem que eu tô falando. Mas no geral, esses 3 primeiros episódios deixam bem claro que isso aqui ainda é só o começo da temporada, óbvio. Eles funcionam muito mais como uma preparação, aquecimento pra tudo que realmente vai explodir mais pra frente nessa temporada. E se já começou nesse nível, mano, que vem depois tem tudo pra ser completamente insano. Eu não vou dar muito spoiler aqui nesse vídeo, mas quem leu o mangá tá ligado das lutas insanas que vão ter aqui.
Uma das coisas que mais me empolga nessa fase de Jujutsu de agora é o ritmo que a obra assume. Diferente de Shibuya, que era um arco concentrado, explosivo e contínuo, basicamente nunca parava, o jogo da Bat funciona quase como vários mini arcos interligados. Cada colônia é um cenário diferente, cada luta apresenta um sistema de habilidade extremamente específico, no caso, habilidades diferentes entre os feiticeiros que estão se enfrentando. E isso faz com que o foco da narrativa mude aqui. Entender o poder do inimigo é tão importante quanto lutar contra ele nesse cenário. E é aqui, Gegeko também abraça de vez uma narrativa mais estratégica, quase como um jogo mesmo. As batalhas exigem leitura, adaptação, improviso, e não existe uma vitória simples, e muitas vezes sobreviver já é o maior triunfo possível. Inclusive, isso me lembra muito Hunter x Hunter, principalmente pelas técnicas complexas que começam a aparecer mais agora nesse ponto da obra. Eu gosto bastante como que, justamente, aqui parece que o Gege, ele realmente se aprofundou de vez nesses conceitos que ele pega tanto de referência de Hunter x Hunter e traz aqui pra obra dele. Detalhe que ele mesmo já disse que é fã da obra, então realmente as referências a Hunter x Hunter aqui em Jujutsu são reais. E agora entrando aqui um pouquinho em uma questão do vídeo que talvez comece a ter spoilers, eu quero falar um pouquinho das lutas que eu tô mais aguardando nessa temporada. Então assim, se você se importa com as lutas que vão acontecer nessa temporada e não quer spoiler, eu acho que seria interessante você pular provavelmente o vídeo um pouquinho mais pra frente. Mas assim, eu não vou dar muito spoiler, eu só vou falar basicamente dos personagens que vão se enfrentar nessa temporada e no máximo dos poderes deles. Então fica aqui pela sua própria conta e risco. Tem uma coisa que o jogo do Abate faz muito bem, é justamente isso, representar confrontos absurdamente criativos. Cada personagem novo aparecendo e tendo uma habilidade nova e muito específica, muitas delas até mesmo sendo criativas, tipo o Hakari, a gente vê técnicas amaldiçoadas extremamente conceituais, regras estranhas, domínios, condições específicas e batalhas que parecem quebras-cabeças mortais. Eu me lembro de mim, quando eu tava lendo a luta do Hakari, eu tive que ler 300 vezes a página explicando os poderes dele, porque é maluco. Peguei a Kutami é maluco, cara, eu não tava entendendo, cara. O cara fez um poder que você tem que ter 5 doutorados pra entender, cara. É bizarro. E não é, tipo, só batalhas de quem bate mais e quem é mais forte. São mais batalhas estratégicas, isso que é muito interessante nesse arco. E personagens como Yuta, Hakari e o próprio Megumi brilham demais aqui, justamente porque esse arco favorece inteligência, a adaptação e risco em batalha. Cada vitória custa algo, cada luta deixa marcas. E é o tipo de arco que transforma batalhas em eventos narrativos e não apenas espetáculos visuais. No caso, aqui vai alguma das lutas que eu tô mais hypado pra ver nessa terceira temporada. No caso, começando aqui com Megumi contra Regstar. Essa luta aqui é maneira pra caramba. Basicamente, o Megumi ele tá usando melhores os poderes dele aqui nessa terceira temporada. Tem mesmo aquele domínio dele que não é completo, mas é bem interessante de ver ele usar aqui. E os poderes do Reg são bizarros. O cara basicamente invoca qualquer coisa a partir de nota fiscal, tá ligado? Porque, mano, o Gege, quando criou esse personagem aqui, ele devia estar na noia muito louca. Porque, cara, o poder do cara é ter uma nota fiscal e simplesmente essa nota fiscal vira o objeto que ele comprou. Ou seja, por exemplo, se ele comprar um caminhão e tiver a nota fiscal desse caminhão, ele pode simplesmente tacar a porra da nota fiscal e a nota fiscal vira caminhão. E o caminhão vai na cabeça da pessoa. Mano. O cara é basicamente um personagem de Jojo perdido em Jujutsu Kaisen. Essa luta do Megumi contra ele eu tô bem interessado pra ver, porque foi uma luta que eu gostei bastante de ver no mangá. A segunda, essa aqui no caso é que eu tô mais hypado, é do Yuta contra Uro e o Ryu. Essa aqui é a luta que eu tô mais hypado nessa temporada inteira, como eu acabei de falar. Aqui o Yuta ele mostra por que o Gojo via tanto potencial nele, tá ligado? O moleque sai na mão contra 2 feiticeiros e uma barata maldição. Sim, é uma barata. Tem uma barata maldição, é bizarro. E ainda assim ele ganha dos 3. O moleque simplesmente sola 3 bichos, tá ligado? Tô hypado pra ver como que eles vão animar essas cenas. Inclusive a cena em que as 3 expansões de domínio se colidem, tá ligado? Muito foda, inclusive. E assim, eu tô muito interessado pra ver como vai ser a animação do poder dessa mina aí, da tal da Uro. O poder da mina é ficar pelada e torcer a realidade. É literalmente isso. Ela distorce a realidade. Pelada. Não me pergunta, não me perguntem, eu não entendi esse poder. É isso. Vamos pra próxima. E a terceira luta seria basicamente do Itadori contra o Higuruma. Essa aqui eu acho que não tem muito a dizer, né? O Higuruma basicamente é o nosso Saul Goodman de Jujutsu. Vai ser legal ver o Itadori cansando de bater em maldição e começando a bater em advogado. Pô, mas no geral eu acho que vai ser interessante ver como vai ser essa pancadaria deles dentro daquela expansão de domínio do Higuruma, que é um tribunal, tá ligado? No mangá foi bem divertido essa luta, eu acho que no anime vai ficar mais legal ainda. Visto que as lutas do Itadori no anime são muito legais, tá ligado? A mapa anima muito bem essas lutas do Itadori, que são lutas mais coreografadas, até porque ele não tem uma técnica muito espalhafatosa, né? Então vai ser uma luta aqui bem interessante de ver animado. E a quarta, provavelmente, é a luta que tá todo mundo mais esperando nessa terceira temporada, né? Basicamente um monte de gente já fez animações no YouTube sobre ela, que é basicamente a Hakari
contra Hajime. É basicamente um funkeiro batendo em um Pikachu humano live action. Essa luta aqui vai ser simplesmente cinema. Provavelmente é a luta mais esperada dessa temporada, como eu disse. E todo mundo tá esperando que, tipo, toque um pancadão na hora que a habilidade do Hakari ativar. O que eu duvido, mas seria insano, cara. Bom, eu quero ver como eles vão animar essa luta e pelo visto ela é a mais hypada, então eu acho que eles não vão deixar de caprichar nessa luta. Eu espero eu, né? Bom, são dois personagens bem interessantes. O Hakari tem uma técnica amaldiçoada muito legal, eu acho muito foda o jackpot dele. E o Hajime também com aqueles poderes elétricos dele eu também acho bem legal. Eu confesso que essa aqui seria provavelmente, depois da luta do Yuta, a segunda que eu tô mais hypado pra essa temporada. E provavelmente pra vocês essa aqui deve ser a mais hypada, né? Mas no geral, a terceira temporada de Jujutsu Kaisen marca o momento em que a obra abraça totalmente o caos que ela prometeu desde o começo, mais ou menos. O jogo do abate não é um arco fácil, nem confortável e nem simples. E é exatamente por isso que ele é tão interessante. Eu vi muita gente reclamando desse terceiro episódio, onde teve muita explicação e tal, mas cara, eu sinceramente achei muito interessante como a Mapa fez esse episódio. Eles conseguiram fazer um episódio que é só de explicação, ser mó bonitinho, tá ligado? Eles fizeram tudo literalmente desenhado no episódio, eu achei bem legal. Mas eu vi que muita gente reclamou, então, sei lá, rapaziada. O que eu posso dizer pra vocês ter calma, porque, pô, pelo amor de Deus, cara. A explicaçãozinha foi mó legal, foi mó maneira. Bem melhor do que o do mangá, que você tem que ler vários balão de texto, pô. Aqui no episódio, pelo menos, eles deixaram ilustrado ali o que o Tengen tava explicando. E no geral, é o que eu disse, rapaziada. Calma. Esse terceiro episódio pode ter deixado muita gente aí meio, tipo, foi lento. Mas é o que eu disse. A terceira temporada de Jujutsu, rapaziada, vai ser insana. Vai ser basicamente luta atrás de luta. Vai ser um personagem de luta aqui e depois outro personagem de luta lá. Aí você já sabe como que é, né? O bagulho vai ser insanamente insano. Basicamente, depois de Shibuya, o Jujutsu deixa claro que não quer mais seguir caminhos seguros, né? A narrativa aqui ela vai ficar mais fragmentada, os personagens vão ficar bem mais vulneráveis e o mundo mais cruel. Mas em troca, a obra ganha profundidade, na minha opinião. Tensão constante e uma identidade ainda mais forte. E esse é o arco onde Jujutsu se reinventa, pra mim, sendo sincero. Onde as regras mudam, onde cada luta importa e onde cada escolha pesa. E é por isso que eu digo, Jujutsu agora fica mais interessante, porque a partir daqui não existe mais volta. E a parada realmente fica mais tensa. E também, no caso, fica mais parecido com Hunter x Hunter, né? Como eu acho que vocês já puderam perceber, eu sou um puta de um fã de Hunter x Hunter, né? Então, né? É por isso que a partir daqui, nesse ponto do mangá, eu comecei a achar o mangá bem mais interessante na época que eu li. No geral, é isso. Deem like, se inscrevam no canal, rapaziada, e até o próximo vídeo. Falou! Ah, e verdade aqui. Isso aqui vai ser como se fosse uma espécie de cena pós-crédito desse vídeo aqui. No caso, eu acho que seria interessante eu falar um pouquinho sobre a abertura e o encerramento dessa terceira temporada. A abertura eu achei muito maneira. É a mesma galera que cantou aquela da segunda temporada, né? Do Specials, tá ligado? Do We Are Specials. Então, tipo assim, eu achei em questão de ritmo a música bem maneira, mas eu acho que vale ressaltar mais aqui. No caso, as imagens que eles colocaram nessa abertura, né? Pra quem não leu o mangá, né? Não sabe, mas tem bastante, entre aspas, spoilers escondido nessas pinturas que eles colocaram na abertura, e eu achei esse estilo artístico, sei lá como fala, da abertura bem interessante, rapaziada. Achei bem bonito. Mas o que eu queria mais falar aqui, no caso, é sobre o encerramento dessa terceira temporada. Não dando muito spoiler aqui, pra quem ainda ficou nesse vídeo aqui, até essa cena pós-crédito maluca aqui que eu tô botando aqui depois que eu tô editando o vídeo. Mas, basicamente, esse encerramento da terceira temporada eu achei muito bom, cara. A música, ela é muito maneira, cara. Ela é muito sombria. E eu achei muito interessante como que ela se entrelaça muito com o personagem do Itadori, tá ligado? Não sei se vocês aí também estão lendo aquele spin-off que se passa 60 anos depois do final, né, de Jujutsu, que seria o Jujutsu Kaisen módulo, né? Mas, mano, é um pequeno spoilerzinho aqui, mas essa música de encerramento da terceira temporada se entrelaça muito a letra, né, no caso com o personagem do Itadori, não só na obra, mas também nesse spin-off que se passa no futuro, tá ligado? E, cara, é muito foda e ao mesmo tempo muito triste, cara. Se vocês não tiverem vindo atrás de ver a tradução dessa música, eu recomendo bastante, porque a tradução dessa música é muito foda, cara. É meio melancólica, mas, mano, é muito legal e se entrelaça muito, principalmente com o personagem do Itadori no futuro, quando ele se torna, né, tipo, aquilo, não vou dar muito spoiler aqui, né, mas aquilo que ele se torna lá em Jujutsu Kaisen módulo. Mas é isso, agora o vídeo terminou mesmo, pronto, é isso. Isso aqui era só um adendozinho que eu queria colocar aqui no final, porque realmente a abertura e o encerramento dessa terceira temporada eu achei bem maneiro. É isso, deem like aí e é isso, agora o vídeo vai acabar. Agora não vai ter mais cena pós-crédito não. Falou. Ou será que vai ter? Não sei.